Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tio Giz. Estamos de volta com a série de hardware, né? De montar computador aqui, porque hoje é dia da gente ver umas coisas um pouquinho mais detalhadas aqui, como que funciona, o que você deve pensar na hora que você quiser comprar alguma coisa dessas. Então vamos lá. Começando pelo processador. O processador, como eu falei para vocês, é essa peça aqui, mostrei no vídeo passado. O processador é o cérebro do seu computador. Ele faz todos os cálculos, interpreta os códigos, manda de volta para a placa-mãe, que faz a comunicação com outros periféricos também. Ele que é responsável pela comunicação de tudo aqui. É um dos responsáveis. E o que você vai querer ver na hora de comprar um processador? O que você deve levar em consideração? Primeiro de tudo, a idade, porque se for um processador de uns 20 anos, você vai estar comprando um Pentium 2 ou 3, mais ou menos, acho que não está tão fora assim o meu negócio, um Pentium 3 ou 4 na verdade, que não faz nada, hoje em dia não serve para nada, a não ser que você esteja querendo colocar um Windows XP nele, ou um Windows 98 até. Então você tem que considerar, depois da idade, você tem que considerar o que você quer fazer com ele. Você quer jogar jogos pesados, jogos leves, você quer usar ele para escritório, porque para escritório, por exemplo, um Core 2 Duo 6400 ou um 8400 tá mais do que suficiente. É um processador antigo, tem uns 10 anos mais ou menos, os Core 2 Duo, mas é muito bom, são fortes, aguentam, dão conta do recado em questão de escritório para você escrever seu texto, você entrar no Facebook, fazer suas comunicações. Perfeito! Se você estiver pensando em games, aí eu acho que tem que ser um i3 de segunda geração para cima. E mesmo aí dentro você tem que tomar cuidado com o negócio, porque em games, no caso da Intel, existem gerações bem distantes uma das outras dos processadores que não fazem tanta diferença na questão dos games. Por exemplo, um i7 de quarta geração, 4790, ainda serve muito bem hoje em dia para vários jogos, não para todos, mas para vários jogos. Ele aguenta o tranco assim numa boa. É um excelente processador. Se você fizer uma comparação do i7 4790 com um i7 8700, para jogos, você vai ver que não existe uma diferença muito grande, não existe um gap entre um e outro assim muito grande no desempenho de jogo. Tem outras coisas que o i7 8700 vai dar um banho de desempenho no i7 4790, mesmo que seja o K. Mas enfim, é tudo isso que eu sei que eu tô falando um monte de termo aqui esquisito, um monte de número, é tudo nome de processador, tá bom? O Z7 é tudo da Intel, tudo a mesma coisa. Mas é só para mostrar para vocês que dependendo do que você quer fazer, você pode se contentar com um processador de 10 anos atrás, ou você possa precisar de um processador super atual. Pensa bem nisso, o que você quer fazer? Quero jogar jogos. Quais jogos? CSGO? LoL? Dota? Team Fortress 2? Não precisa mais do que um i5. Ou, no caso da AMD, não precisa mais do que um Ryzen 2. Então você não precisa gastar tanto dinheiro. Entendeu o raciocínio? Então vamos lá. A placa-mãe, ela é tão importante quanto o processador, porque se você comprar uma placa-mãe de marca bosta, vai cagar tudo no desempenho do seu computador. Você pode comprar um i9 9800X Extreme, meu Deus do céu, como eu sou lindo, né? Pode estar escrito no processador. Mas se você comprar uma placa-mãe de 50 reais para ele, você pode esquecer que não vai fazer nada. Não que a placa-mãe precise custar 900 reais, não é isso. Tem placas-mães ótimas, de bom custo-benefício, 200, 300 reais, mas você tem que se atentar ao negócio da placa-mãe, que é o chipset de controle. Nesse caso aqui, eu nem lembro que chipset que é, mas eu vou ver mais pra frente, dar mais detalhes sobre isso. Por exemplo, tem chipset H67, tem chipset P45, que eu acho que é antigo pra caramba, mas é o que me veio na cabeça agora. A placa-mãe é a espinha dorsal, eu acho que eu até cheguei a falar isso no vídeo passado. Ela que é responsável de fazer a comunicação entre o seu processador e os outros periféricos aqui. Então uma placa-mãe saudável e de bom desempenho é essencial, gente, não tem jeito. Tenta não economizar na placa-mãe no sentido de não queira gastar 50 reais numa placa-mãe, porque aí já é exagero, né? 200, 300, você vai conseguir achar uma placa-mãe bacana para o seu processador, e aí você vai ter de novo que pensar no que você vai fazer, porque a placa-mãe
Isso aqui, ó, é tudo slot de memória. Uma placa-mãe de baixo custo vai ter só 2 disso aqui. E aí você fica limitado de quanta memória você pode usar. Você entendeu? Então tem vários detalhes que a gente vai ter que pensar. Placa-mãe é essencial e é importante uma coisa de qualidade. Seguindo em frente, vou ver já a memória RAM. Memória RAM também é muito importante. Hoje em dia, as memórias RAM de baixo custo têm tido uma qualidade muito boa. São memórias no mercado que geralmente se chamam linha velho. Não é velho de velhinho, é value. É que fala assim, velho, valor. Que são pentes de memória pelados. Tá vendo esse negócio azul aqui? Não tem nesses modelos de baixo custo. Isso aqui serve para dissipar o calor também, para sua memória não esquentar tanto. Memórias de baixo custo não tem isso, até porque funcionam numa frequência mais baixa também, né? Mas não necessariamente são de má qualidade. Memórias de baixo custo da Kingston, da Corsair, da HyperX, todas têm uma qualidade muito boa. Esse é um negócio que você pode pensar em economizar caso você esteja apertado no seu orçamento. Com isso aqui dá. Só não compra marca que ninguém nunca ouviu falar. Pelo amor de Deus. É difícil você achar a marca muito ruim de memória RAM hoje em dia, porque não é tão simples assim fazer um treco desse. E se alguém tiver vendendo uma memória RAM por R$20, você desconfia. Então, geralmente, compra alguma coisinha simples assim. Essa aqui é simples, apesar de ter esse negócio azul bonitinho aqui. Você acha a memória RAM aí por diversos preços. Depende da DDR3, DDR2, DDR4. O tipo de memória que você vai precisar comprar vai depender do processador e da placa-mãe que você escolheu para você. Isso é muito importante de você lembrar, porque essa aqui é DDR3, para esse processador aceita DDR3 e a placa-mãe tem slot DDR3. Mas aqui atrás, por exemplo, eu tenho um Ryzen 2 que ele só aceita DDR4. Então, só que é inútil para mim naquele computador. Então, como eu falei no vídeo passado também, isso aqui funciona para armazenar coisas rapidamente, coisas que você vai acessar com frequência ou coisas que são importantes naquele momento que você está fazendo alguma coisa. Vai jogar aqui para depois, né, mais tarde um pouquinho, já ser tirado daqui. Então, isso aqui é memória de acesso rápido e temporário. É importante. Essas 3 peças, se você não tiver no computador, ele simplesmente não liga. Não tem o que fazer, gente. Esses 3 são necessários. Aliás, 4, por quê? A fonte. Se você tiver um computador sem fonte, como que você vai passar energia elétrica para a placa-mãe, processador, para os periféricos? Você precisa de uma fonte. Tem que comprar uma fonte. Não compre fonte de R$50 também, pelo amor de Deus. Tem fonte de qualidade, de baixo custo? Tem. Corsair, Thermaltake, Cooler Master, OCZ, uma marca boa. Eles têm fontes de baixo custo que são boas, mas pelo amor de Deus, não vai me comprar marcas toscas que a carcaça é toda cinza ou que a coisa é leve. Se a sua fonte for levinha, você já desconfia. Pode jogar fora, comprar um negócio bom. Fonte levinha geralmente não é um bom sinal, tá? Porque, como eu falei para vocês, fonte é uma das coisas mais fáceis de fazer. É só energia elétrica, não é complicado que nem processador. Qualquer mané com conhecimento eletrônico faz uma fonte dessa aqui. E aí vende a custo de banana. E aí você põe no seu computador e ela explode. Lógico que eu vou recomendar marcas e modelos. A gente vai procurar tudo isso bonitinho no vídeo de compra mesmo. Que o próximo passo é a gente comprar as peças para a gente montar o nosso computador. Mas a fonte é a alimentação do seu computador. Sem isso, o seu computador simplesmente não funciona. Não liga. Não tem como. Não tem onde ligar. O próximo item é a placa de vídeo. Essa coisinha aqui é responsável por processar os gráficos do seu jogo. Esse negócio aqui também é conhecido como acelerador gráfico, porque ela faz aceleração gráfica. Ela que exibe os modelos 3D do seu jogo daquela maneira bonita, aqueles polígonos bem bonitos, todos polidos, ou feios e serrilhados se a sua placa for um pouquinho fraca ou se você usar o chip do processador.
mas é isso aqui que é responsável por processar todo o gráfico e jogar ele pro monitor para você ver a coisa bonita. É lógico que uma placa de vídeo sozinha não faz milagres. Se você coloca uma placa de vídeo muito boa num processador muito ruim, o processador sofre de gargalo. É um termo muito usado na tecnologia para identificar casos como esse, em que o processador não consegue acompanhar a sua placa de vídeo, ou vice-versa. Então é muito importante um bom conjunto de placa de vídeo com um bom processador. Aí os dois conseguem trabalhar em harmonia muito bem e os seus jogos rodam com um FPS muito bom. Um bom exemplo de uma má combinação seria, por exemplo, um processador Core 2 Duo E8400 com uma placa de vídeo antiga do tipo A8400GS, que é uma placa low-end de baixo custo e baixo desempenho que não consegue acompanhar o processador. Então põe isso na sua cabeça. A placa de vídeo é sim muito importante para os seus jogos, mas uma boa combinação de processador e placa de vídeo é realmente o que conta. É lógico também que não adianta muito você colocar a placa de vídeo e o processador potente com uma placa-mãe de R$50 e memória RAM de R$20. Mas aí a gente está indo para um lado um pouco mais sombrio da informática. É uma coisa mais detalhada que cabe para outros vídeos. Agora eu cheguei numa parte interessante porque é o disco rígido. O que eu vou dar mais de detalhe para você? Não tem muita coisa para falar nesse vídeo sobre o disco rígido, a não ser que ele armazena todas as coisas. O que eu posso fazer é uma comparação com SSD, por exemplo. Esse disco aqui é um disco rígido normal, nos padrões antigos, ele tem 7.200 RPM, 7.200 rotações por minuto, RPM, tá? Porque realmente tem um disco aqui dentro que roda. Então a leitura dele, na época que ele foi lançado, era super rápida. Hoje em dia é corrida de bicho preguiça. Um HD, um disco rígido, é lento. E o máximo que eu consigo fazer para vocês aqui é falar assim: vale a pena você comprar um HD desse para você ter acesso aos seus dados comuns e um SSD para iniciar o Windows, para iniciar os seus jogos, que aí o seu computador fica muito mais rápido. Então nesse vídeo eu tô meio limitado em questão de falar de HD, porque é simples assim, ele armazena dados. O SSD é muito mais rápido, apesar de ser bem mais caro. Então a gente vai pensar nisso na hora de construir o computador, tá bom? DVD, mais detalhes sobre o DVD. Lê e grava DVD. Não tenho o que falar. Na minha opinião, hoje em dia é completamente inútil. Não vou procurar essa peça na hora que a gente for procurar peças para comprar, porque realmente não faz diferença nenhuma. Eu vou me preocupar, na verdade, em achar placa-mãe com slots USB 2.0 no mínimo para ter uma leitura rápida no slot USB. Então, para esse vídeo é isso, foi o vídeo mais simples, só que também eu falei um monte de questão técnica aqui que talvez vocês até não tenham entendido. Se esse foi o caso, por favor, me avisa que aí eu tento explicar um pouco melhor. Mas é isso, esse vídeo era para dar um pouco mais de detalhes sobre cada peça, espero que tenha dado certo, eu fiz tudo sem script, mas eu espero que eu tenha sido claro, que você tenha entendido um pouquinho mais de como funciona cada peça. Eu vou ficando por aqui, se você gostou não esquece de deixar um like para ajudar o canal a crescer. Se esse vídeo lhe foi útil, deixa um like, compartilha com seus amigos e tal. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Aí quem sabe o YouTube te avisa um dia quando eu mandar vídeos novos. E no próximo vídeo, eu acho que eu já vou montar o computador, né? A gente já pode montar esse computador aqui, colocar dentro de um gabinete e ligar ele para ver o que acontece. Nós vamos pegar todas essas peças que está espalhada aqui em cima e vamos realmente montar o computador. Vou mostrar para você passo a passo como que você vai encaixar cada peça aqui para elas se comunicarem e você ter um computador funcional. Até o próximo vídeo, aquele abraço, até lá!